Pessoal, na Revolução existem duas classes importantes. Os girondinos, que é um nome bem difícil, e os jacobinos, tá? Os jacobinos eram os radicais, tá? Os da esquerda, os que queriam revolução mesmo, queriam tirar o rei, queriam direitos iguais, igualdade, reforma agrária. Eles eram os revoltados. Já os girondinos, que é um nome difícil, eles não, tá? Porque eles eram a nobreza, os burgueses da época. O que seriam? Vamos dar um stop. O que seriam os burgueses? Os burgueses eram comerciantes, tá? Que enriqueceram, que tinham capital, que tinham dinheiro, só que eles não tinham título de nobreza. Eles não eram rei, não eram duque, não eram nada. Eram somente pessoas ricas que não tinham como subir de classe, não tinham nem como ter classe social, entendeu? Porque naquela época, na França, a sociedade era estamental. Tu nasceu rei, teu filho vai ser príncipe e assim sucessivamente. Tu é pobre, tu vai continuar pobre e deu, fim. E os burgueses ficavam revoltados porque eles tinham dinheiro, porém não tinham títulos. Então não tinham como mandar, tá? Então essa classe dos girondinos, eles são de burgueses que queriam uma mudança, porém não tão drástica, tá? Porque eles queriam ter um poder, queriam mandar em algo, mas eles não queriam algo tão radical quanto os jacobinos, tá bom? Isso que vocês precisam saber. Esses dois grupos influenciam muito a Revolução Francesa. Bom, como eu disse para vocês, a Revolução Francesa tem 3 fases. Eu recém estou na fase da monarquia constitucional. Foi que eu falei para vocês anteriormente que o Luís XVI era o rei. Houve uma Assembleia Constitucional, houve a primeira Constituição, tá? E agora a gente vai continuar. Em 1792, houve um novo período, o período da Convenção. Você lembra que eu falei para vocês que o rei Luís XVI não estava feliz com o que estava acontecendo, que ele queria voltar a mandar em tudo e que isso não estava legal para ele e ele estava conspirando com a Austrália? Então, os girondinos, que mesmo não sendo radicais, a população descobriu isso, tá bom? Aprisionaram o Luís XVI e mataram. Bom, e agora como é que a gente vai fazer? Não temos rei. Então é que surge a República na França, em 1792, período de convenção. O primeiro período republicano foi dos girondinos. Mesmo eles não sendo tão contra o rei, eles acreditaram que aquilo que o Luís XVI fez foi uma traição à França, tá? Logo após, houve um período em que os jacobinos assumiram a república. Em 1793, os jacobinos assumiram a república. Só que aí começou o período do terror, gente. Aí foi... Eu até vou ler esse nome porque... Pena que a professora Camila não tá aqui pra me corrigir. Robespierre. É um nome francês. Ele era o líder dos jacobinos. Ele era bem radical. Como eu disse pra vocês, os jacobinos eram radicais. Eles queriam reforma, tá? Eles queriam... Foi a partir daí que a gente surgiu esse negócio que até hoje a gente fala, direita e esquerda. Os da esquerda eram os jacobinos. Eles queriam reforma mesmo. Eles não aceitavam isso, queriam igualdade, reforma agrária, direito pra todo mundo. E os da direita eram os girondinos, que eles já não, eles queriam uma reforma, mas uma reforma pro lado deles, mais pacífica, não queriam muita mudança, tá? Em 1793, foi o período que os jacobinos assumiram, eles fizeram uma nova constituição, tá? Seria a segunda constituição, tá? Essa anula o voto censitário e faz o voto universal. O voto censitário era só quem tinha dinheiro para votar. Agora, o universal, qualquer pessoa poderia votar, até os pobres. Porém, ainda as mulheres não poderiam votar, né? Tá, voltando ao assunto. Por que era o período do terror? Por causa da guilhotina, tá bom? O Robespierre, ele queria caçar todo mundo que fosse contra as ideias da Revolução Francesa. Então, ele mandava matar. E isso causava muito terror nas pessoas, entendeu? Porque principalmente nos girondinos, porque eles eram contra alguns
alguns preceitos dos jacobinos. E isso causava uma grande repercussão nas pessoas. No fim, ele foi caçado e morto. Aí, em 1793 a 1799, surgiu o período diretório. Aí voltou o poder para os girondinos. Vocês viram que foi uma troca entre poderes. Um período era dos jacobinos, outro dos girondinos, e assim iam revisando. Bom, o período diretório foi esse período até Napoleão dar um golpe e assumir. Bom, os ideais da Revolução Francesa influenciaram a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira, tá bom? Os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Eles queriam que o povo pudesse participar, eles não queriam que todo o poder estivesse na mão do rei, queriam que houvesse reforma agrária, que as pessoas pudessem ter propriedade, pudessem plantar. A Revolução Francesa pode ter acabado, mas os ideais da Revolução Francesa continuam ainda sendo debatidos e são importantes. E isso tudo surgiu